Vamos receber a palavra do Senhor nesta noite. Nosso evangelista, Darlan, vai trazer aquilo que Deus já colocou no seu coração. Amém? Deus abençoe. É verdade, glória a Deus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Falei para o pastor, está calor, né? Mas é bênção. Deus está no nosso meio. Amém. Meus amados, quero expressar a Deus a minha gratidão, poder estar em sua presença e poder cultuá-lo nesse lugar tão maravilhoso que é esse templo. Meus irmãos, falta-me palavras para dizer a Ele o quanto eu sou grato pelaquilo que tem Ele proporcionado no meu dia a dia de vida. Quero dizer a Deus muito obrigado, porque eu me envolvi no ano de 2018 em um projeto aonde se levantaram algumas palavras, mas eu quero falar essa noite aqui acerca da justiça de Deus. Eu queria até que pudesse colocar ali um tema: vida financeira e a justiça de Deus. Deus é muito justo em cumprir a sua palavra. Irmãos, relutava-me eu com o Espírito Santo, porque, como você já sabe, e às vezes eu expresso isso aqui em ministrações, eu aprendi há cerca de mais de uma década atrás que Deus não só ouve oração, mas Ele responde. Então, eu procurei ler um livro acerca de oração, que a minha irmã me presenteou, e isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É claro que precisamos melhorar muito ainda para chegar ao nível no qual a palavra nos instrui acerca de orar. Mas, orando a Deus durante esse mês que passou, aí o Espírito Santo falou para mim assim: vou te dar uma palavra para você falar acerca de vida financeira na igreja. E eu fiquei assim, meu Deus, mas é tão falado sobre isso na hora da ministração da oferta, e o Senhor me fala para ministrar especificamente acerca disso, e eu confesso que até o dia de hoje eu fiquei pensando assim, acho que eu vou levar uma outra mensagem. Mas hoje, quando eu cheguei aqui pela manhã para participar da Santa Ceia, eu nunca tive contato com a liderança dessa casa acerca do tema, e nem ele comigo, nunca houve isso entre nós, dele falar assim: Darlan, prega nessa linha, nessa direção, sobre esse tema, porque nós cremos que é o Espírito Santo que dá. E quando ele falou aqui pela manhã acerca de Abrão, devolver o dízimo, eu confesso que eu falei, aí não tem jeito, aí realmente é 100% Deus. Então, amados, talvez você vai achar, esse irmão vai ministrar logo em Malaquias 3, eu vou ministrar em Malaquias 3. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, em Malaquias capítulo de número 3. Embora vamos ler um outro texto no decorrer, mas esse é o texto que nós vamos usar por base. Malaquias capítulo 3, no verso de número 6, versículo 6, à medida que você pode se pôr sobre os vossos pés. Eu vou ler aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. Diz assim, no versículo 6 de Malaquias 3: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, desde os dias de vossos pais, desde o dia de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes.
tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Verso 10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Verso 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 12: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pai, Espírito Santo, essa é a tua palavra, Senhor, que é fiel e dura para sempre. Teu reino não tem fim, ó Deus. Ó Pai, estou diante de um texto no qual, Senhor, é lido, posso dizer que no mundo inteiro esse texto já foi lido, ó Pai. Mas eu estou aqui na condição de 100% dependente da Tua graça e do Teu Santo Espírito, para poder trazer aquilo que o Senhor trouxe a mim. Glorifica o nome do Teu Filho Jesus nessa noite, é o que eu te peço, em nome do Senhor. Amados, você pode se assentar. Irmãos, para que você pudesse se acomodar, eu preferi fazer assim. Mas se eu fosse transcorrer ou voltar um pouquinho, ali em 2 Reis capítulo 4, verso 1 diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. 2 Reis 4. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Nesse versículo aqui, é a narrativa de um costume, de uma lei que havia sido determinada naquela época no Antigo Testamento. Ora, se alguém por uma vez que devesse algo, podia-se que o credor pegasse seus filhos como pagamento da dívida. Agora entenda o texto que lemos, para que não fique somente uma leitura comum. A mulher cita uma situação bem mais profunda. Ora, se o seu marido tivesse vivo, amados, esse texto teria uma profundidade até um determinado ponto. Mas só que o versículo diz que ela narra para o profeta assim. No início do versículo do capítulo 4 de 2 Reis, ela narra assim: meu marido. Primeiro ela fala, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas. Então, essa mulher, ela era esposa do aluno do profeta. Ou seja, esse marido dessa mulher, antes que ele fosse acometido a passar a morte, ele estava na escola de profeta. Amém?
Quero explicar isso para você entender aonde eu quero chegar. Entenda que ela vai até o profeta e faz uma queixa. Irmãos, eu posso dizer para você até que ela lançou no rosto do professor assim: o meu marido era temente a Deus. O que ela quis dizer com essa palavra? Ela quis dizer o seguinte: eu ouvi durante a vida do meu marido, enquanto ele foi para a escola dominical, enquanto ele foi para a igreja, enquanto ele ficou ali, fazendo as coisas que vocês que dão aula, como professor, ele chegava em casa e falava assim: Deus faz milagre, Deus muda situações. Imagina uma esposa ouvindo isso durante algum tempo, anos, posso dizer assim. E agora, essa mulher se torna uma viúva, e a situação adversa na sua vida financeira, é o tema dessa mensagem, vida financeira e a justiça de Deus. Olha o que esse texto vai dizer: meu marido, teu servo, morreu. Aí ela fala assim, aqui que eu falo que ela lança no rosto do profeta: e tu sabes que ele temia ao Senhor. Quando eu li esse texto aqui, minha irmã Angélica, eu pensei assim, não está escrito aqui, mas eu pensei assim: o marido dessa mulher era dizimista. Por que eu pensei isso? Porque no decorrer do texto, após ela lançar o profeta, que o marido dela era temente ao Senhor, ela fala assim: e chegado o credor é quem? Aquela pessoa que veio cobrar, para levar os meus dois, não era um, os meus 2 filhos, para eles serem escravos. Aí o verso 2 fala assim: Eliseu lhe perguntou. Então a gente tem 100% de certeza que essa mulher estava conversando com o profeta Eliseu. Amém? Eliseu foi uma pessoa muito simples, que herdou a chamada do profeta Elias. Se você for ler 1ª e 2ª Reis, você vai aprender que Elias desenvolve um ministério, que temos que olhar para o ministério de Elias com respeito. Darlan, mas Elias fracassou, foi para a caverna. Todos nós aqui fazemos isso? Ou não? Ou será que há um entre nós essa noite que não fica um pouquinho meio desanimado? Tem uma irmã rindo ali. Irmãos, Elias foi aquele homem que chega para Acabe e fala assim: não vai chover durante 3 anos e meio. E aí o Criador de todas as coisas, ele fala para a natureza: faz o seguinte, já que ele falou para não chover, tranca a torneira e não deixa nem cair orvalho não, segura tudo. Por quê? Olhe para mim aqui essa noite. Sabe por que que Deus falou isso? Sabe por que que Deus concordou com a palavra de Elias? Vamos lá em Malaquias de novo. Eu vou te mostrar na Bíblia por que que Deus trancou por 3 anos e meio pela palavra de um homem na terra. Quando chega em Malaquias 3, verso 10 diz assim: não vamos esquecer da mulher lá em 2 Reis 4, que estava numa situação adversa. Vamos voltar lá daqui a pouco, mas vamos aqui em Malaquias 3, 10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para quê? Haja mantimento na minha... Em qual casa é essa? Vem comigo nessa noite. Eu já vi pessoas ministrando isso, e eu não julgo as pessoas que ministraram isso aqui erradamente. Ontem eu trabalhei até as 7h40 da noite, aí bateram no meu portão e falaram assim: tem como você me emprestar uma extensão, Darlan? Porque se eu trabalho com máquinas elétricas, é claro que eu vou ter extensões, fio, que vai até lá na porta, ligar uma tomada com distância. Tenho 3 extensões de 30 metros cada uma. E o rapaz bateu lá, eu olhei que ele estava com uma roupinha bem bonitinha, uma camisa de manga longa. Eu falei: varão, você vai para onde com essa pressa, irmão? Ele falou: irmão, vai ter um culto ali ar livre.
E eu falei, rapaz, eu tenho que cortar umas pedras aqui até 10 horas. Liguei pro rapaz que trabalha comigo e falei, rapaz, desliga tudo aí, porque eu vou ter que sair agora. Ué, Darlão, o que houve? Não, rapaz, eu vou ter que ir ali. Irmãos, e a gente se reuniu ali, em uma comunidade próxima, e foi uma glória, até as 10h40 da noite. Deus salvou uma alma para a glória do teu santo nome. Amados, por que eu estou dizendo isso? Aquela extensão foi para quem? Foi para aquele irmão que me pediu? Ou aquela extensão foi para esse texto aqui de Malaquias 3, capítulo 10? Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que casa é essa? Deus está falando aqui, na casa dele, na casa de Deus. Eu saí daqui hoje da Santa Ceia e fui até a Manilha. Falei, vou lá no shopping que eu vou comprar uma calça nova. Não foi essa daqui que eu estou usando, não. Falei assim para minha esposa, como eu vou ministrar à noite, vou comprar uma calça que eu estou precisando. Aí falei para meu filho assim, olha, quando eu chegar lá no shopping, eu não vou deixar você brincar em brinquedo algum, porque eu não vou ficar lá. Eu vou entrar, comprar e vou sair. Ele, pai, mas eu posso pelo menos comer uma casquinha. Eu falei, tudo bem, você vai almoçar, tudo bem. Irmãos, quando eu cheguei ali próximo do Monte Verde, eu moro no Parque Aurora, você vai daqui para lá, Gebara, aí depois a Sedai, né? A passarela de frente a Sedai, Colégio José Ferreira do lado contrário, você indo, e a Sedai no seu lado direito. Quando eu cheguei próximo do Lava Jato que tem ali, perto daquela loja de piscina, vi um cidadão atravessando a rua, e muita carreta vindo atrás de mim. Eu estou olhando no retrovisor central e no lateral, e o cara quase que ele cai na frente do carro. Aí liguei o alerta, desci do veículo, fui lá conduzir o cidadão até o outro lado, aí as carretas pararam. Aí eu mandei uma foto para a irmã aqui, falei assim, irmã, eu preciso de um socorro aqui para esse homem. Aí a irmã falou, vou ligar para o irmão tal, que ele vai entrar em contato com o pastor Ednilson, aquela coisa toda. E resumindo, aquele homem deitado ali, um maltrapilho, ele é resgatado com a Kombi da igreja. Na hora do almoço é prova, irmão. Você indo para lá, tendo que fazer isso, fazer aquilo. Tem pessoas ainda com o coração quebrantado diante da presença. Agora aquela Kombi, quando ela sai daqui, ela vai até lá, e no tanque daquela Kombi, qual é o produto que faz aquela Kombi andar? Aí aqui eu olho para esse texto e falo assim, trazei para que haja mantimento na minha casa. Aí esses dias eu assisti por 40 minutos, eu não sou de ficar em internet, mas eu tive que assistir, e foi falado aqui hoje sem eu ter contato com o Senhor. Pessoas estão indo para a internet, homens estudados, para dizerem que não é necessário dizimar. Eu estou pregando sobre vida financeira e a justiça de Deus. Aí eu fiquei ali por 40 minutos assistindo um vídeo de uma pessoa líder de uma instituição evangélica, e que o hino dessa pessoa é cantado na boca de milhares, dentro e fora do Brasil, e a pessoa falando, não, mas isso aí está na lei, não, mas isso aí não sei o que. Aí eu olho para esse texto e eu fico pensando, como aquela Kombi ia até lá, para socorrer aquela vida. E eu falei para minha esposa assim, uma coisa que me deixa muito triste, é que passa um carro, 2 carros, 3 carros, 5 carros, 10 carros, 20 carros, e aquele ser humano que está ali, parece que é um cachorro, parece que não é um ser humano. Não fui a shopping, não comprei calça, meu filho não tomou casquinha do McDonald's, retornei, mas o nome do Senhor foi glorificado. Uma vida deixou talvez de ser morto e sem a salvação. Amados, o texto é claro,
para que haja mantimento na minha casa. Aí, quando eu li a parte B desse versículo 10, eu não aguentei em casa, eu tive que derramar. Eu não tenho como, a Bíblia ela te constrange. Aí fala assim na parte B: e provai-me nisto. Pastor, eu vou pegar Deus e vou colocar Deus na parede. Como vou fazer isso? Imagina isso. Você pegar Deus, encostar Ele aqui e falar assim: olha só, o Senhor vai ser obrigado a fazer por mim. Você não vai encontrar isso na Bíblia em nenhum lugar. Olha como a vida financeira, ela tem tudo a ver com a vida espiritual. Isso está ligado uma coisa na outra. Sabe por que muita gente não consegue? Porque ela não consegue entender essa parte. O próprio Deus que inspirou o escritor para escrever isso aqui, ele falou assim, ó: e provai-me nisto. Deus estava querendo dizer o seguinte: em tudo que vocês fizerem, eu não aceito vocês me colocarem na parede, mas nisto aqui, eu estou autorizando você me cobrar. Olha que coisa tremenda isso. Irmãos, se eu perguntasse aqui essa noite assim: quem tem compromisso financeiro aqui para amanhã ou até o decorrer desse mês, eu creio que 90% ia levantar suas mãos. Agora eu quero te dar uma palavra essa noite, e é isso que eu quero trazer. A fé, ela não pode atuar no coletivo. A fé, eu posso estar no meio de 1000, mas eu não posso andar com a fé daquelas 1000 pessoas. Eu tenho que entender que Deus me chamou para eu viver a minha própria experiência. Quem me ouve, diga amém. Querido, a justiça de Deus, lá em Atos capítulo 4, vamos retroceder um pouquinho lá de novo? Não, Atos não, 2 Reis 4. Olha o que acontece com essa mulher. Ela fala assim: e tu sabes que ele temia o Senhor. Não era o Senhor o profeta, o Senhor é o Senhor Deus, porque a palavra Senhor está em maiúsculo. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Ela conhecia a lei, ela conhecia aquela estrutura que poderia ser feito aquilo ali. E olha o que acontece, versículo 2: Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva. Essa palavra aqui é outra palavra que eu não posso deixar de falar dela. Olha o que ela fala. Quando esse irmão saiu daqui com a Kombi e foi lá atender a ligação que eu fiz, ele estava servindo a quem? Sabe quando é que as coisas vão mudar? É quando a gente entender que nós somos embaixadores do reino que não conhece crise. O reino de Deus não existe crise, amados. Darlão, o que é isso? Eu vou te explicar. É o mundo todo está em caos, e 10.000 cairão à sua, 1.000 do outro lado, e você, pega isso nessa noite, não será atingido. Irmão, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Essa mulher fala assim: o meu marido servia a Deus, e agora, Eliseu, olha onde eu estou com a dívida que o meu marido deixou, eu não tenho nada em casa para comer, e o meu marido estava estudando na escola de profeta. Meu marido, ela não disse isso, eu quero crer, meu marido era dizimista. Depois que o homem morre, olhe para mim, depois que o homem morre, Deus vai manifestar a sua, diga comigo, justiça. A justiça de Deus vai vir sobre aquela família agora.
Irmão, não sei se você está entendendo a profundidade disso aqui. Eu costumo dizer, pastor, isso é uma colocação minha, isso não está na Bíblia. Embora se interpretar algumas passagens, vai dizer isso. Evangelho, Jesus, não é para afastado. Jesus não é para afastado. Jesus é para quem tem comunhão com Ele. Jesus é para quem tem aliança. O irmão ontem que veio pregar naquele culto ali, naquela comunidade, depois eu fui levar ele, estava sem veículo. Aí o irmãozinho falou assim: Darlan, tu vai sair daqui agora já 11 horas e vai. Eu falei: rapaz, eu já dirigi 800 quilômetros, eu não posso dirigir mais 50. Eu falei para ele: sabe aonde você se equivoca? É quando você pensa que eu estou indo levar o pregador, eu estou indo levar Deus. Ué, Darlan, Deus depende do seu carro? Depende para que a obra dele seja feita. E mesmo cansado, com sono, cansado fisicamente, eu falei para aquele irmão: você e sua esposa, vamos ali em casa que eu vou conduzir vocês. Porque a palavra de Deus fala assim: é dando que se recebe. Agora, como que eu vou receber de Deus vida financeira e a justiça de Deus? Esse homem, marido dessa mulher, ele deu duas coisas que eu aprendo. Ele deu o seu tempo na obra, porque ele estava na escola. Ele se dedicou. Irmãos, sem dedicação não tem como. Olha o que Deus vai fazer aqui dentro dessa casa. Eliseu perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que tem em casa. E ela fala assim: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí Eliseu fala assim: então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Quando diz aqui não poucas, eu quero te dizer uma coisa. Olhe para mim. Deus não é limitado. Você pode dizer amém? Irmão, estou pregando bem calminho. Eu quero atender a minha esposa. Ela falou: você tem que ser mais calmo no altar, senão as pessoas não vão entender o que você quer dizer. Irmãos, é tremendo. Aleluia. Ele fala assim: e não poucas. Sabe o que Eliseu quis dizer para aquela mulher? Ele quis dizer assim: você que entrou aqui hoje nesse tabernáculo, sabe quem é que vai dosar a quantidade do azeite que você vai levar? Não é o pastor, não é o pregador, não é os irmãos que estão do seu lado, é a sua fé que vai dizer a quantidade que você vai levar. Quem me ouve, diga glória a Deus. Quem me ouve, diga amém. Quem me ouve, diga aleluia. Ele disse assim: e não poucas. Ele transfere para ela a responsabilidade. Ele queria dizer o seguinte: olha só, a justiça do Deus que eu sirvo e que o teu marido servia, ela vai entrar dentro da sua casa hoje e vai colocar essa escassez por terra. Você pode receber isso? Irmãos, ele fala para ela declaradamente: a quantidade de vasilha vai ser você que vai bitolar. Angélica, minha linda, lá onde você mora, tem muito vizinho? Imagina se ali da onde a Angélica mora, próximo do CIEP, ainda é ali? Se a Angélica for na direção da casa do pai dela, pedindo vasilhas emprestadas a todo mundo que ela conhece, ela vai adquirir uma determinada quantidade, sim ou não?
Aí ela foi para lá, na direção do bairro Amaral, pegando vasilhas e trouxe. Ela pode chegar em casa, colocar as vasilhas que ela arrumou indo para lá, e depois ela vir na direção do centro de Tambi, pedindo mais vasilhas. E depois ela pode retornar em casa, deixar aquelas vasilhas, voltar, pegar uma condução e lá no centro de Manilha pegar mais vasilha. É isso que Eliseu disse para aquela mulher: a quantidade que você trouxer, o azeite não para de cair, porque eu estou aqui na condição de que ele quis dizer? Na condição de profeta. Por isso que eu falo para você que a fé, ela não é no coletivo, minha professora, é a quantidade que você crê. Vida financeira, vida espiritual, vida conjugal, vida pai e filho, vida social, todas essas tipos de vida estão ligadas diretamente à vida financeira. Eu nunca estudei psicologia, mas se você for perguntar a uma pessoa dessa área, uma das coisas, não é a que mais, uma das coisas que mais deixa o ser humano desanimado é quando ele chega em casa, abre a sua despensa e ela está ou vazia ou no final dos mantimentos, sim ou não? Aquilo mexe com a cabeça de qualquer ser humano. E eu quero nessa noite, aleluia, declarar para você, igreja do Senhor: Deus é rico, Deus é o dono do ouro, o dono da prata. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 21, que até a cidade aonde a igreja vai morar, Ele esculpiu com pedras preciosas, jaspe, aquilo que o olho humano não pode contemplar. Ele disse: é lá que você vai andar. Na cidade tem praça. Eu estava lendo Apocalipse, eu fiquei impactado. Aonde eu vou morar no mundo espiritual tem praça. Você pega uma criança e fala assim: vamos à praça, ela se alegra. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem praça na cidade aonde você vai. Agora eu vou trazer aqui para baixo, para a terra de novo. Será que esse Deus tão poderoso, que falou para Eliseu assim: Eliseu, manda ela pegar a maior quantidade de vasilha que ela conseguir, porque eu vou fazer justiça, porque o marido dela andava na minha presença. Por isso que Malaquias 3:10 está dizendo: quando você entrega aqui no altar, você não está trazendo para a sua casa, você está trazendo para a casa de Deus. Você se tornou um embaixador do reino. Aí sabe o que acontece em Malaquias 3:10? Ele fala assim, ó: nisto fazei prova de mim. Sabe o que significa isso? Eu vou te falar. Amanhã é que dia? Segunda-feira? Você entrou aqui e o seu coraçãozinho quase não cabia no peito, de tanta preocupação. Eu quero te dizer uma coisa: se você pratica o que está escrito em Malaquias 3:10, eu quero dizer uma coisa: você não precisa tomar remédio para ficar calmo, você não precisa de consulta médica para tirar o teu estresse, porque o teu doutor, o teu remédio é o Espírito Santo. Deus tem um compromisso com quem pratica essa palavra, e Ele falou assim: Darlan, se você praticar isso aqui, eu que criei o mundo, eu vou ter um compromisso com você. Olhe para mim, se eu tiver um compromisso com você, você se alegra? Hein, Michele? O tempo que você me conhece, talvez eu deva ter algum pouquinho de crédito, e eu posso falar assim: Michele, pode confiar que eu vou fazer. Mas sabe o que pode acontecer comigo? O que aconteceu com o esposo dessa mulher: eu posso partir. Agora Deus não é filho do homem para que minta, e nem que se arrependa. Querido,
quando a pessoa consegue entender Malaquias 3:10, quando ele fala assim, ó, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, fazei prova de mim, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as, no plural, não é uma janelinha, porque uma janelinha até um prefeito abre, uma janelinha até o prefeito de Itaboraí pode abrir, que ele abre direto aí. Um dia o cara chegou para mim e falou assim, Darlan, você não vai querer fazer uma entrevista com esse homem não, para poder ele alavancar o seu negócio, alavancar a sua empresa? Não se escandalize com o que eu vou te falar, nem um caminhão de barro eu nunca aceitei receber de política, porque eu estou debaixo de um governo aonde arquitetou o globo terrestre. Cheguei para minha esposa há mais de 3 anos atrás e falei para ela assim, minha filha, olha só, eu quero ganhar X por mês. Eu vou falar isso aqui porque eu estou pregando sobre vida financeira e a justiça de Deus. E eu falei assim, minha linda, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar para Deus o que eu quero ganhar. Como assim? Porque não está escrito que é dano que se recebe? E ele não disse, fazei prova de mim nisto. Eu falei para minha esposa assim, eu quero ganhar X por mês, então eu vou dar o dízimo, como se eu estivesse ganhando esse valor que eu quero ganhar. Olha como a fé não pode ser uma fé de multidão. E ela foi e falou assim para mim, se é isso que você crê, amados, olhe para mim, você não entra dentro de um mercado, você não compra um pacote de pó de café, se você não tiver recurso. Você não consegue fazer a compra do seu mês, pagar a sua luz, que você usa para iluminar a sua casa, se você não tiver recurso. Coloquei aquele objetivo diante do altar. Estou há mais de 2 anos, Rogério, meu amigo, que quando eu chego aqui entrego naquele gasofilaço, quando chega no dia seguinte, é no dia seguinte mesmo, eu não estou acrescentando em mensagem, fazei prova de mim nisto, o meu telefone toca, e eu vou somente em uma residência, e aquele valor retorna 5, 6 vezes mais. Que isso, Darlan? Se você tiver fé para pegar isso aqui, você pega. Se você não tiver, eu respeito a sua fé. Eu estou dizendo para você que na Bíblia está escrito assim, ó, o justo não mendigará o pão. Mas é o justo. E ele fala assim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem o quê? Sem medida. Não é eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. É sem medida. É sem medida. Meu filho passou em frente a uma agência esses dias, com 7 anos, ele falou assim para mim, pai, o senhor me dá aquele carro? Eu falei assim, eu não, mas Deus pode te dar. E o valor do carro que ele falou, 280 mil reais. É ou não é difícil para o homem? Um dia eu estava aqui, esse altar não era alto assim, esse altar tinha no máximo 30 centímetros de altura. Então tem tempo, tem ou não tem? Eu estava ali onde o Ivan está sentado, e uma pessoa estava aqui ministrando, ele veio convidado a pregar, e aquele dia foi o dia de Deus mudar a minha vida financeira. Quando aquele homem falou assim, se você que está a me ouvir, se você tem fé para dar uma oferta que você nunca deu antes, você pode vir no altar. E eu falei, eu vou fazer isso, eu nunca tinha feito. Eu
já era um ofertante, um dizimista, mas naquele nível nunca tinha feito. Naquele nível que ele falou, não. Aí alguém vai dizer assim, mas a mulher ofertou só 3 moedinhas e Deus falou que ela que é mais ofertou. Mas aí a pessoa recebe uma rescisão de 30 mil, 40 mil, ela vai lá e bota 500 reais ali. É isso que é os 10% de 40 mil? Aí a palavra fala assim, pequeis porque me roubais nos dízimos e nas ofertas. Para eu ter a justiça de Deus, eu tenho que praticar a sua palavra. Na Bíblia você não vai encontrar Deus dizendo que Ele é fiel ao homem. Eu já procurei, eu não encontrei. Se você achou, me fala daqui a pouco no final. Quando eu fui de Gênesis até Apocalipse, eu não encontrei Deus falando que Ele era fiel ao homem. Eu encontrei Ele falando que Ele é fiel à sua palavra. Ele vela para cumprir a sua palavra. Se eu estou, se você está na palavra, Deus tem um compromisso com a sua casa. Foi isso que ele fez aqui em 2 Reis capítulo 4. Ele levou o profeta Eliseu até a casa daquela mulher e mostrou para aquela mulher assim, ó, o teu marido, ele não servia a prefeito, nem deputado e nenhuma autoridade, ele servia ao Deus Todo-Poderoso. Amados, você sabia que Deus conserva uma pessoa em vida só para te abençoar? Quantos creem nisso? Você sabia que Deus pode mudar a sentença de uma pessoa? Irmã Neinha, a pessoa está para morrer mês que vem, mas se um justo precisar daquela pessoa, Deus acrescenta dias naquela pessoa. Eu nunca tinha provado disso, sabia que Deus fazia, mas não tinha provado. Há 8 meses mais ou menos atrás, eu cheguei de frente ao empreendimento, um imóvel, parei esse carro que está ali fora, olhei para aquela placa de aluga e falei, Deus, se o Senhor puder me dar isso aí. Naquele dia eu tinha 10 mil reais na minha conta, meu irmão João. E quando eu liguei para aquele rapaz, aquele senhor, ele falou assim, Darlan, isso aí não é meu não, isso aí é da minha esposa. E eu falei assim, então fala com a sua esposa que eu quero comprar. Ele falou, rapaz, aluga. Eu falei, não alugar, eu vou alugar, já está alugado, já é meu. Arranquei a placa de venda da frente, pintei a frente todinha para ninguém ter o número dele. Vigilância, irmão, tem que vigiar. A palavra vem vigiar primeiro, depois que você ora. A palavra na Bíblia vem vigiai e orai. Se eu não vigio, eu posso orar todo dia 1 hora, 2 horas, mas eu não vigio. Eu vou na loja, pego o meu cartão de crédito, vou passando, pá, e sai lá o papel, pá, pá, pá. Eu estou vigiando? Eu estou usando os 90% que Deus deixou para mim, mas eu não vigiei. Aí depois vem aquela frasezinha assim, você vai rir agora. Irmão, ora por mim porque o diabo está me cercando. Irmão, o diabo não tem nem a senha do seu cartão. Ele está na sua mão, é você que coloca ele naquela maquininha. Na semana fui ajudar um rapaz, ele falou assim para mim, Darlan, eu passei o meu cartão na minha própria máquina. Eu falei, é mesmo, irmão? Eu falei, é. Eu falei, você passou quanto, varão? Ele falou assim, eu passei 5 mil. Eu falei, mas você não falou que estava desempregado? Ele falou, botei 5 de 1.000. Eu falei, e o juro, que eu tenho máquina na empresa também, eu sei como é que funciona. E o juro da maquininha da PagSeguro, como é que fica? Você vai fazer o quê? Não, irmão, minha esposa vai vender roupa e a gente vai conseguir pagar. Eu falei, é mesmo, irmão? Deus mandou você fazer isso aí? Sabe por causa de quê, irmãos? Quando você estiver no Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale, passar no vale não é pular de dentro do vale para fora, é passar no vale. Passar é você caminhar no meio do deserto. Olha o que essa mulher fez em 2 Reis 4, ela não foi buscar emprestado ou buscar cartão de crédito, nada disso, ela foi aonde? Ela foi no homem de Deus, para receber a orientação do Espírito Santo. Alguém com 10 mil reais na conta, compra alguma coisa de 300 mil? Sim ou não? Ah, Darlan, mas se for no banco, compra. É, mas só que não é isso.
Falei para aquele moço assim: olha só, eu não tenho esse dinheiro não. Ele falou: você tem quanto? Aí eu falei para ele quanto eu tinha. Ele foi e falou: rapaz, está de brincadeira, né? Eu falei: não, estou falando sério. E aí ele falou assim: eu vou falar para minha esposa a sua proposta. Eu falei: pode falar. A partir daquele dia comecei a orar pelo aquele casal, todo dia. Deus, quebranta o coração. Aí quando eu falo aqui para você assim, comecei a orar, você pode pensar assim: ah, então esse irmão deve levantar de manhã cedo, abaixar o seu joelho ali e falar assim: Senhor, aquela loja. Negativo, irmão. Negativo. Negativo. Para grandes vitórias, grandes entregas. Para você receber a formatura na faculdade, é de 5 a 8 anos. Dedicação. Dedicação. Estava conversando agora com o Leonardo Bernardino. É isso? Leonardo. E ele falou: Darlão, estou aqui em BH. E eu falei assim para ele: Leonardo, esse jovem que prega aqui, eu falei assim para ele: Leonardo, fica tranquilo, rapaz. Além de ter o recurso pela internet, você está plantando para colher daqui a 10 anos. Alguém vai falar para você que você é beato. Alguém vai falar para você que você é o Bíblia. Mas existe um Deus na eternidade sentado num trono que está vendo o que você faz todo dia. Sabe o que é você trabalhar até 10, 11 horas da noite, vir de Copacabana nesse caos desse trânsito, e você acordar às 6 horas da manhã, ajoelhar o seu joelhinho na varanda da sua casa, com um pozinho de granito ainda que cai lá, e você ficar até às 7 horas, por 30 dias inconsecutível, interrupto, e você bater na tecla de Deus e falar: Senhor, eu preciso de 290 mil reais. Quem crê? Ah, o irmão está pregando vida financeira. Estou, porque está na Bíblia. E esse jugo já saiu de mim. Eu não vou viver a minha vida toda da mesma forma que eu vivia quando eu tinha 15, 16, 17 anos, porque eu sirvo a um Deus que é dono de todas as coisas. Aquele moço me liga depois de 68 dias, e a oração não parou durante esse período. Ele vira para mim e fala assim: Darlan, a minha esposa quer te vender, mas ela quer 100 mil de entrada. E eu falei: rapaz. Aí aqui está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando você se preocupa em cuidar do reino de Deus, aí ele fala assim: e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aquela mulher, sem nunca ter me visto, ela fala assim para o marido dela: vai lá no sítio e conversa com ele, e fala para ele assim: ó, ele me dá X, e a gente faz um documento no cartório, escritura, e ele vai, pergunta a ele quanto ele pode pagar. E eu falei assim: não, irmão, você não está entendendo. Eu falei para ele assim: irmão, eu não vou para banco procurar financiamento. Ele falou: não, Darlan, você não está entendendo. A minha esposa, durante esses 60 dias, não sei o que aconteceu, ela mandou te perguntar, sem nunca ter te visto, quanto você pode pagar. E eu ali, passou um filme na minha cabeça, porque há 3 anos atrás eu falei para minha esposa: eu vou dar a Deus o que eu quero ganhar. E Deus faz aquilo ali virar realidade. E toda a documentação foi feita.
E nós conseguimos, irmãos, para a glória do nome do Eterno, honrar aquele compromisso. Aleluia. Um dia falaram para mim assim: você não vai ter nada. Você vai passar a sua vida aí apertando roda de carro. Nada contra, eu faço isso até hoje se preciso for. Uma pessoa falou para mim assim: Itambi não tem como, Darlan. E a pessoa falou assim: você já viu sair algum juiz daqui? Você já viu sair algum grande empresário daqui? E eu falei para ele assim: então você está olhando para o primeiro. Que isso, Darlan? É isso aí mesmo. Um dia eu falei assim aqui nesse altar: a minha empresa vai atingir os 4 cantos dessa nação. A minha esposa falou assim para mim: você é maluco falar isso pregando. Eu falei: eu sei, porque a fé é de louco. A fé não tem limite, irmãos. Cheguei em Copacabana, no Copacabana Palace. Olhei para aquela estrutura e liguei para o rapaz falou assim para mim: é do lado, Darlan. Eu falei: eu não estou conseguindo compreender o que o senhor está falando. Ele falou: é porque eu sou lá de fora, eu moro na Flórida. Ele falou: eu moro na Flórida, mas você pode subir aí o elevador, fala com o porteiro que foi eu que falei para você subir. E quando eu subi lá em cima, ele me mostrou um apartamento que dá maior que essa igreja. E ele falou assim para mim: há quanto tempo você trabalha com esse material? Eu falei: deve ter uns 2 anos, na época tinha. E ele falou assim para mim: então você pode medir tudo. Mede tudo. Ele: aonde entrar granito você vai colocando. E ele falou assim para mim: você me entrega em quanto tempo? Eu falei: em tal dia eu vou te entregar. Depois daquela obra, nunca mais parei. Sabe o que é você ganhar R$80 por semana e você ganhar R$2 de gorjeta? Que eu passei 8 anos da minha vida numa borracharia. E um irmão da Deus e Amor falou assim para mim: você quer sair daqui? Eu falei: quem não quer? Ele falou assim: ó, dá 10% tudo que você ganhar para Deus. Me deu uma sacola na época de papel, uma sacola de papelão. Eu não sabia o que era a Bíblia, não sabia quem era Jesus. E aquele irmão falou: se você ganhar R$1, você tira 10 centavos. Eu ia para a igreja, irmãos, com um saco de moeda. E quando eu chegava lá na liderança, era uma igreja que tinha aqui do lado da cerâmica. Isso lá para 1900 e pouco. E quando eu chegava lá, eu não era de lá, eu não era de igreja nenhuma. Eu chegava lá e falava assim: ô pastor, você tem como botar isso aí? Ele falou: tem. E ele ficava me olhando, e eu saía e voltava para casa. E aí, uma pessoa me parou e falou assim: aquele pastor vai ficar rico nas suas costas. Agora o diabo vai na internet e fala assim: não é de Deus, está na lei. Mas a palavra vai dizer assim, versículo 11: por vossa causa repreendei o quê? Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril. Sabe o que é ser estéril? É não poder ter filho, é não gerar, é não dar à luz. Para você não ser estéril espiritualmente, você precisa fazer isso aqui, olha para mim, fechar o ouvido, e se possível os dois, e ouvir somente aqui, ó. Ouve na vertical, irmãos, porque na horizontal você vai se frustrar. Se eu tivesse ouvido os Sambalates e Tobias, se eu tivesse ouvido aqueles comichão que fala assim: não vai dar certo.
Esse irmão que passou 5.000 no cartão dele, me procurou essa semana. Darlan, me ajuda. É um amigo meu de longa data. Eu falei para ele, você sabe fazer o que na sua vida? Aí ele foi e falou a profissão que ele tem. Eu falei assim, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma vara. E vou te dar uma linha. E você vai pegar as iscas. E você vai lançar ela. E quando aquilo lá puxar, você puxa. E aí o peixe vai vir até você. E eu falei para ele assim, porque essa dívida de 5.000 e pouco que virou 10, eu não vou pagar ela para você não. Falei, querido, eu vou te dar um espaço para você trabalhar, e você vai romper, você vai vencer, porque você precisa aprender na escola dos profetas, para vencer com Deus, para ter vitória. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso viver uma vida de oração, eu preciso ler Bíblia, eu preciso me santificar, porque sem santificação ninguém verá Deus. Sabe aquele programa que parece que nada tem a ver? Irmãos, eu vou te contar uma experiência. Meu filho chegou para mim essa semana, aí falou assim, pai, eu posso ver aquele desenho ali? Aí ele foi lá na tela da televisão e marcou, falou, posso ver isso aqui? Aí eu falei, pode sim, meu filho. Aí liberei para ele ver um desenho que ele jamais poderia assistir. Aí ele começou a assistir, e eu estou lá na varanda, fiz aquilo de propósito. Quando o desenho chegou num nível, aí eu fui lá e falei para ele assim, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você perguntou para o seu pai se você podia, eu falei que podia. E agora, meu filho, você quer continuar assistindo? Aí ele virou para mim e falou bem assim, com 7 anos, papai, Deus não se agrada não, né? E eu falei, você viu que ele não se agrada, né? Se uma criança de 7 anos de vida, que ainda não tem, comprovadamente já foi, não tem como responder pelos seus próprios atos, já consegue discernir que Deus não aprova. Eu com 37 anos de vida, o que eu assisto? O que o meu ouvido participa todo dia? Aí eu vou lá em Romanos 10:17, se eu não estiver enganado. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas eu só coloco na minha mente aquilo que não tem a ver com a palavra. Através de quê? Netflix está aí, YouTube está aí, tudo está aí, bomba a sua casa. Irmãos, sabe o que eu aprendo com rede social? Olhe para mim, eu já vou terminar e os irmãos vão louvar. Sabe o que eu aprendo com rede social? Eu já fui algum dia na sua casa, irmã? A rede social já foi lá, a rede social já foi na minha casa, entrou sem eu falar que podia. Como assim? É assim. Você já foi na casa de Silvio Santos? Se fosse 20 anos atrás, ninguém aqui ia saber como é que é a casa de Silvio Santos. Esses dias eu falei para um colega meu aí, olha a casa de Silvio Santos aí. Silvio Santos com 91 anos, sentado na cozinha da casa dele, e o mundo todo assistindo o Silvio Santos tomando café. Porque como que isso é possível? Por causa desse aparelho, por causa da tecnologia. Agora, querido, vamos lá no Jardim do Éden. Deus fala assim para Adão e Eva, está vendo essa árvore? Eu criei tudo para vocês, eu criei os vegetais, eu criei todo o alimento que você precisa, olhe para mim, não se distraia, mas tem o seguinte, nessa árvore, vocês não podem tocar. Foi Deus que criou a árvore, sim ou não? Foi Deus que criou aquele fruto que Eva se alimentou, sim ou não? Então foi Deus que criou a internet, sim ou não? Olha aqui,
Deus cria a internet para quê? Para a tecnologia ajudar o ser humano a viver. A gente passa um orçamento em tempo quase que real, e a pessoa transfere agora no Pix, quase em tempo real. Aí o inimigo, ele pega aquilo que Deus criou para colocar centenas de pessoas em cativeiros espirituais. De que forma? Você quer ver uma coisa? Se eu pegar aquele aparelho de telefone que está ali, e eu for para casa hoje, e eu começar a assistir vídeo no YouTube, eu não estou falando de pornografia, não estou falando nada disso, isso aí já é o cúmulo. Eu estou falando de vídeo normal. Por exemplo, eu que gosto de cavalo, se eu começar a assistir vídeo de animais, é uma sequência, aquilo vai, story, vaquejada não sei aonde, rodeio não sei aonde e tal, e você vai, querido, vai dar 2 horas da manhã, vai dar 3 horas da manhã, e a pessoa está ali, não dá sono, sim ou não? Vamos ser realistas, meus amados. A mente está atrofiada, está dominada pelaquilo ali. Agora, se você pegar a Bíblia e você começar a ler um capítulo, 10h30 da noite, 11 horas, meu Deus, calma aí que o sono está vindo, que é um negócio, que é um reboliço, é uma dor no corpo. Por quê? Porque a matéria, a carne, meu amado, ela inspira para as coisas dessa terra, e o espírito, a alma, ela tem que ansiar pela presença do Todo-Poderoso. Então, quando você consegue, aí vai estar lá em Atos capítulo 4, há uma melita entre a carne e o quê? E o espírito, lutando continuamente, para que você não caminhe, para que você não congregue, para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não tenha comunhão com a igreja. Mas nessa noite tem justiça, tem justiça de Deus para a sua vida. Você pode se colocar sobre os seus pés. Aleluia. Aquela mulher, a palavra vai dizer em 2 Reis capítulo 4, versículo 5, versículo 4, então entra e fecha a porta sobre os seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, estes que chegavam às vasilhas, e ela as enchia. Versículo 6, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, todas foram cheias. Quem crê? Levante a sua mão no terceiro andar. Enquanto esse louvor estiver sendo entoado, você pode usar a sua fé e sair do seu lugar. Você que tem algo na justiça, na mão de um advogado, você que precisa de algo para Deus fazer justiça, enquanto esse louvor estiver sendo cantado, você pode vir no altar. Sei que estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho
teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Aleluia! A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Oh, aleluia! Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és Santo Espírito de Deus. Fiel, Senhor. Desce, Senhor, agora. Fiel a A tua Shekinah, ó Deus. Aqui do altar, Senhor. Começa agora a derramar, Senhor, a brasa que foi tirada do teu altar. Quando Isaías, no capítulo de número 6, disse, ó Pai, que um Atenaz tocou a sua boca e levantou ele a profetizar a sua vinda. Comece agora, Espírito Santo. Comece agora a trabalhar na vida dessa pessoa que veio. Começa agora, Pai querido, derramar esse azeite. Esse azeite que aquela mulher presenciou e que descia sobre aquelas vasilhas. Comece agora a derramar aqui agora. Você pode colocar a sua mão no seu coração agora, onde você estiver. Você pode agora orar e você agora, fale com Deus aonde você estiver. Fale com o teu Espírito Santo. Fala com Ele agora, vocês que estão aqui na frente. Ore com fé agora, vai acontecer o milagre. O milagre vai acontecer na sua vida. Tome posse agora. Espírito Santo, toda a cadeia agora, toda algema agora que aprisionava essa pessoa, todo cativeiro espiritual agora, meu Pai, seja aberto agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. Tome posse agora da sua vitória. Você com aquele boleto na sua casa, você não tem conseguido honrar aquele compromisso, recebe a justiça de Deus agora. Essa noite vai ficar marcada na sua vida. Você vai pegar esse microfone aqui em um tempo determinado e você vai dizer: eu acreditei na palavra que foi pregada e Deus fez justiça na minha vida. Glória a Deus. Eu vou concordar com a oração do sacerdote. Glória ao Senhor. Oh Deus, Tu és fiel, Senhor. Completa a obra, meu Deus. Cada coração, cada vida, que venham ver a Tua glória, Senhor, conforme o Teu dito, a fim de que venham testemunhar, engrandecer o Teu nome, magnificar a Ti, porque como o Senhor decretou, Tu não mudaste. Aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É nessa fé, Senhor, que corações sejam moldados, trabalhados, e que acima de tudo a Tua presença, Senhor, ela seja, ó Deus, forte, ela seja atuante,
ela encontre guarida os corações, para que seja guiado pela tua palavra, por teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco. É uma semana de vitória, de bênção. Glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor. Oh, aleluia. Meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, aleluia. Libera aí um forte aplauso para o Rei da Glória aí, querido. Mais forte que você puder. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua jornada, né? Coloque Deus na sua causa, porque com certeza Ele vai te dar vitória. Ele é fiel, né? Amados, quarta-feira temos aquele grande culto aqui da Vitória. Você está convidado a estar com a gente às 7h30 da noite. E como eu já falei, quero contar com você. Vou abrir meu coração aqui nessa noite. Quero contar com você para que pudesse despertar, convidar a juventude, adolescentes. Está me ouvindo aí a turma aí na galeria, tá bom? Para que venham ao sábado à noite. Sábado de manhã vai ser a segunda chamada que não pôde participar da ceia. Tudo bem? Mas no sábado à noite, aquele grande encontro jovem. Eu quero contar com você. Venha participar. Vai estar conosco o nosso amigo Bruno, vai estar ministrando, vai estar adorando a Deus, trazendo uma palavra para edificação dessa classe que está vivendo uma situação de tanta luta, né, queridos, jovens. Não marque nada na sua agenda aí, né? Mas sábado venha e convide pessoas a estar conosco aqui às 19 horas naquele grande encontro jovem. Amém? Vamos continuar orando e clamando pelos projetos que não para, né, irmãos? Mas Deus é fiel, Deus está conosco. Quantos creem nisso de verdade aí? Você crê nisso? Eu quero estar finalizando e impetrando uma bênção para a sua casa. Você já oramos aqui, Deus já abençoou. E eu quero que você, se puder ficar de pé, ergue suas mãos assim, com muita fé, né? Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Estou vendo aqui amigos aqui, casais, né? Servos do Senhor que tem um carinho, né? Deus abençoe. Então Deus está conosco, amado. Que a graça maravilhosa e poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus Pai, e as santas e doces consolações, bem como a plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, transborde e inunde poderosamente você, sua casa, sua família, o retorno ao seu lar, a sua semana, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aí? Oh, glória a Deus. Agora abençoa quem está ao seu lado aí, atrás de você. E se eu fosse você, não ir embora sem passar pela cantina lá, né? Vai lá, passa por lá, faz um lanchinho, vai lá com seu irmão. Deus abençoe. Vamos lá, Marcelo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos, Arthur.